Abra sua Bíblia comigo, irmãos. No livro de 2 Reis. Glória a Deus. Hoje é um culto especial, né? Onde nós celebramos a ceia do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Mesmo sentado, 2 Reis capítulo 13. 2 Reis capítulo 13. Todos encontraram? Amém? Vamos lermos a partir do versículo 14. Glória a Deus. Aleluias. 2 Reis 13, a minha versão é a revista e corrigida, né? E vou começar a ler para vocês. E Eliseu, que nome bonito, né? Estava doente da sua doença de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Feche os teus olhos, vamos falarmos com Deus mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado por esta noite, por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu está fazendo. Que Teu Espírito, ó Pai, me ajude e testifique no coração da Tua igreja a Tua voz, para que nós possamos sairmos daqui abençoados e agraciados, ó Deus, pela Tua palavra, com a nossa fé renovada e aumentada cada vez mais. Atua com Teu Espírito Santo, Pai, assim como nós cremos que o Espírito de profecia está na casa. Nós damos liberdade ao Teu Espírito nesta noite, para que os Teus profetas estejam apostos para falar aquilo que Tu queres falar à Tua igreja. Esta é a oração que nós fazemos a Ti neste momento, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O livro de 2 Reis conta a história de Eliseu, né? No decorrer do livro tem muitas passagens pertinentes à vida, né, do profeta Eliseu. Eliseu e Elias foram os dois, eu acredito que tenha sido os dois, né, depois de Isaías também, maiores profetas da Bíblia. Mas Eliseu nem Elias teve um livro. Mas foram grandes homens, grandes profetas. Quando nós olhamos para essa relação de rei e profeta, nós percebemos que havia uma relação, às vezes um pouco conturbada, entre o rei e entre o profeta. Mas sempre havia uma relação de reis e profetas. Quando não era o profeta que chamava, que era enviado de Deus até o rei para exortar, para abençoar, né, a mando de Deus, era o rei que chamava o profeta para pedir ao profeta conselhos, para pedir bênçãos, para pedir direcionamento sobre as decisões políticas e as decisões de guerras que seriam traçadas no reino.
Então havia esta relação naquele tempo entre o profeta e entre o rei. Às vezes não era uma relação tão amistosa, porque nós conhecemos, ou vários reis, a maior parte dos reis de Israel, foram reis que foram contra os princípios de Deus, não guardavam os mandamentos, voltaram-se a ídolos, abriram as portas do reino para que a idolatria entrasse no meio do povo de Deus, e muitos caíram devido à liderança dos seus reis. Então, às vezes o profeta não tinha tanta afinidade ou um relacionamento amistoso com o rei, devido ao profeta sempre ir e apontar o dedo na cara do rei e dizer: se conserta, cara, se conserta, se coloca no lugar. E às vezes o profeta profetizava algo contra o rei. Às vezes o profeta, mesmo sabendo da atitude má que o rei tinha, também profetizava estratégias de guerra, porque os profetas, eles eram da nação de Israel, e todo aquele cujo o homem era da nação, ele queria o bem para a nação. E amante de Deus, às vezes eles exortavam o rei a fim de colocar a nação na linha. Então era muito comum esse relacionamento. Sempre o rei chamava o profeta, ou sempre o profeta ia até o rei. Dificilmente, ou quase nunca, você vai ver na Bíblia um rei indo até o profeta. Até a ocasião em que o rei precisou falar com Elias, ou queria Elias a qualquer custo, ele não saiu para buscar Elias. Ele manda os seus guardas ir buscar Elias, vivo ou morto. Ou seja, ele não se dispôs a sair do palácio para ir até Elias. Então, várias situações, sempre era o profeta que estava diante do rei. Só que quando nós olhamos para esse quadro, essa situação era normal. Mas quando nós olhamos para esse texto ele é o inverso. É o rei que vai, nesse caso, até o profeta. É o rei que se dispõe a ir até o profeta. Mas por que isso aconteceu? Ele foi até o profeta nessa ocasião, dado a importância que Eliseu tinha para a nação de Israel. Mesmo o rei não sendo um rei que estava de acordo com o que Deus queria para a nação, mesmo um rei sendo mau, ele se dispôs a ir até o profeta. Sabe por quê? Porque Joás, esse profeta que nós lemos, ele temia a morte de Eliseu. Ele tinha medo da morte de Eliseu. Por quê? Porque o bem da nação dependia de Eliseu. Porque Eliseu era a voz profética daquela nação. Eliseu, por intermédio de Eliseu, Deus dava um direcionamento, Deus dava estratégias de guerra. A história conta que Deus revelava a Eliseu aonde os inimigos estavam. Deus dizia a Eliseu, para o Eliseu falar para o rei, fala: olha, nessa batalha você não luta porque você vai perder, nessa você luta porque você vai ganhar. Os seus inimigos estão em tal lugar, vai lá que eles estão lá. E era batata. Então, por isso, esse era um dos motivos que Joás temia a morte de Eliseu, a perda de Eliseu. Embora ele tenha sido um rei mau, ele foi tão mau a ponto de se levantar. Joás, aquele era o rei da nação do norte, para você se localizar um pouco. E dado uma circunstância, ele se levanta contra o reinado do sul, contra os seus irmãos, contra Jerusalém, numa empreitada, numa guerra. Esse cara era sanguinário. Mas mesmo ele sendo mau, mesmo ele tendo esse coração, ele não podia deixar de se lamentar a perda de Eliseu naquela nação, ou a morte de Eliseu, a perda espiritual, a perda ali, do poder moral que a nação sofreria com a morte desse grande profeta. Então, em outras palavras, ele estava ali preocupado. E quando nós lemos esse versículo e ele chega diante de Eliseu, a Bíblia nos diz aqui que ele coloca a cabeça perto do rosto de Eliseu, em pranto, em tristeza. Ele libera uma frase aqui, uma palavra, exclama e fala: meu pai, carros de guerra, carros de Israel e seus cavaleiros. É interessante que quando ele exclama isso aqui, quando nós conhecemos a cultura e entendemos tudo, que a questão de um homem ou de uma pessoa se referir a outra como pai, não está se referindo no quesito parental, de afeto paterno, não. Mas a palavra pai tinha um grande significado de respeito, pelo qual, quando uma pessoa tratava a outra como pai, era como se fosse um mentor, um professor, alguém de autoridade, alguém que o temia pelo conhecimento, pela autoridade espiritual. Então, quando ele chega diante de Eliseu, ele sabia quem era Eliseu.
Então ele se coloca no lugar que devido, né? E fala, meu pai, meu pai. E quando ele se refere a essa palavra, carros de Israel e seus cavaleiros, quando a gente lê, a gente fica meio perdido, né? Poxa, o que ele quis dizer com isso? A exclamação dele, ele se referia aqui às vitórias políticas e às vitórias militares que Israel tinha devido às orações e súplicas de Eliseu, devido aos conselhos que Eliseu dava, dando a entender que a presença de Deus na vida de Eliseu era muito mais importante do que os carros de guerra, porque Eliseu lhe dava um direcionamento ao povo. Era muito mais importante carros de Israel e seus cavaleiros do que os militares que, né, saíam na empreitada contra a guerra. Por isso que ele se angustiou de tanto a ponto de chegar diante de Eliseu com esse pronome de tratamento de respeito: meu pai, viu, você é um homem tão importante, porque através de você Deus tem dado a vitória a nós. É interessante que 2 Reis capítulo 2, 12, depois você marca para ler, Eliseu, ele fala essas mesmas palavras para Elias: meu pai, carros e cavaleiros de Israel. No momento em que Elias foi tomado, transladado num carro de fogo aos céus, Eliseu olha para Elias e fala exatamente as mesmas palavras, ou seja, o rei replicou as próprias palavras de Eliseu. Eliseu olha para Elias e fala: meu pai, porque ele sabia a importância que Elias tinha para a nação de Israel, sabia que também por intermédio de Elias, Deus cuidava daquele povo, Deus dava direcionamento, Deus dava estratégias de guerra, mesmo eles atuando em um momento em que os reis que direcionavam o povo eram reis maus, eram uns reis, né, ruins. E aqui neste momento, quando Joás estava ali se lamentando, né, a iminente morte de Eliseu, porque a Bíblia nos conta que essa enfermidade foi para matá-lo. Eliseu ia morrer, Eliseu sabia que ia morrer. Joás, vendo o rei, o profeta na situação que estava, também sabia, e ele se lamenta por quê? Porque a voz de Deus estava se calando em Israel, porque ele sabia que ele não ia ouvir mais a voz de Deus, porque Deus falava por intermédio de Eliseu. Irmãos, quando nós começamos a olharmos para a história e a maneira que Deus interagia com o homem, nós vemos que nós temos sido ingratos, porque nós temos o privilégio de Deus falar conosco constantemente. A voz de Deus não está morto no meio da igreja. A voz de Deus sempre tem vindo aos nossos ouvidos, tem subido ao nosso coração. Só que muitas vezes nós não temos inclinado os nossos ouvidos para ouvir aquilo que Deus está falando sobre as nossas vidas, aquilo que Deus está nos orientando, aquilo que Deus está dizendo para você fazer, ou as decisões que você deve tomar. A voz de Deus dentro de você está mais viva e mais latente do que você pensa. E naquele momento a preocupação do rei era essa: ele não ia ter em Israel mais a voz de Deus. A voz de Deus estava morrendo naquela nação. E olha que coisa interessante, quando ele está em planto, talvez o pensamento de Joás fosse que Eliseu ia se compadecer também com a lamentação que ele estava tendo ali, e fosse os dois abraçarem e chorar junto e dizer: não, eu vou morrer mesmo, e aí vai ficar negócio perdido. Só que a atitude de Eliseu, inclusive o capítulo que nós lemos, o versículo que nós lemos aqui, é a última profecia de Eliseu, a última profecia liberada de Deus por intermédio da vida de Eliseu. E esse foi o posicionamento de Eliseu. Ao invés de chorar junto com Joás, com o rei, ao invés de prantear, ao invés de ficar angustiado, não, ele se volta ao rei e libera para o rei uma profecia. Ele foi profetizar vitórias nos anos seguintes na nação de Israel. O cara no leito de morte, sabendo que ia morrer, o que ele faz? Não, vocês vão ter vitórias daqui para frente, fique em paz, eu estou liberando uma bênção. Ou seja, Eliseu estava fechando o ciclo da vida dele, e ele mesmo assim terminando o ciclo, e sabendo que ele não iniciaria outro, ele pega e profetiza: olha, vitória. Nós temos que aprendermos como cristãos, porque a nossa vida, a nossa jornada e trajetória, ela é feita de ciclos. Relacionamentos que começam e terminam, as amizades que muitas vezes, né, nos fazem parte de um curto espaço de tempo da nossa vida, da nossa jornada. De repente você perde um pouco a afinidade, você não deixa de ter amizade, mas você conhece outras pessoas, Deus vai te colocando outras pessoas na sua trajetória, e assim é a vida. Você termina um trabalho, né, e de repente não dá certo, vindou aquele momento, você começa outro, ou seja, terminou um ciclo, iniciou outro ciclo. E assim é a nossa vida constantemente.
Só que o problema é que quando nós encerramos um ciclo, nós menosprezamos aquele ciclo que nós encerramos, e fala, poxa, agora já saí, pronto, não sou mais parte dessa empresa, então pode quebrar, pode falir. Ah, porque eu não sou mais amigo de fulano, já não estou mais no ciclo de relacionamento do ciclano, então essa amizade aí que se dane. A vida do fulano que... Ah, porque eu não estou mais naquela igreja, então aquela igreja pode fechar, né? Nós nos sentimos o farelinho do pacote de bolacha. Tem um ditado que diz aí, quem somos nós, a fila do pão, hein? Eliseu estava encerrando um ciclo, ele não ia começar, ele não ia estar no próximo ciclo que ia iniciar, mas mesmo assim ele profetizou vitória, ele profetizou bênção. Irmãos, quando você encerra um ciclo, não é porque você não vai ter continuidade naquele ciclo que se encerrou, que você vai menosprezar o tempo em que você viveu. Não é porque você saiu da empresa que você vai menosprezar a empresa e não se preocupar com o empresário que te serviu durante o tempo que você estava lá. Nós somos chamados para ser intercessores, nós somos chamados para sermos voz profética nessa geração, somos chamados para abençoar vidas, para conectar pessoas a Deus. E como nós vamos conectar as pessoas a Deus? Agindo da maneira que muitas vezes nós temos agido. Glória! Eliseu não, eu vou morrer, mas não é porque eu vou morrer que eu vou desejar que a nação se lasque. Não, vou profetizar para essa nação vitória, vou profetizar para essa nação bênção. E é interessante que a maneira em que ele profetiza, ele primeiro, Deus dá por intermédio de Eliseu uma direção, Deus dá um direcionamento, Deus dá umas dicas. Eliseu, usado por Deus, começa a orientar, e essa orientação veio na palavra que nós acabamos de lermos. O que ele faz? Ele pega um arco e flecha, pede para que o rei pegue um arco e flecha, e o rei pega, e aí ele vai e coloca as mãos dele em cima das mãos do rei. Interessante muitas vezes como a profecia veio. Às vezes Deus só fala, às vezes Deus ele trabalha de maneira que nos surpreende. Às vezes Deus ele pede para que você tome uma iniciativa, ou explica para você algo que ele quer através de um gesto, e você não entende. Num ato de fé, Deus pede para que você levante a mão para receber a bênção. Deus pode te abençoar de qualquer forma, mas aí Deus fala, viu, você quer bênção? Levante a mão. Aí você não levanta, e a bênção passou vazada, foi embora. Eliseu coloca as mãos dele em cima das mãos do rei. Olha que coisa interessante quando nós lemos para essa palavra, e fala como a palavra nos diz, essa flecha, ela é a flecha da sua vitória. Essa flecha está em suas mãos, é a flecha da tua vitória. Mas não basta você somente ter a flecha da vitória em suas mãos, é necessário ter um alvo, uma meta. O que Eliseu fala? Abre a janela, vamos apontar para o alvo, porque Eliseu sabia que os sírios eles tormentavam Israel. Eliseu mostra a direção para o rei, mostra o alvo. Talvez você esteja carregando uma flecha, aliás, você carrega uma flecha, só que você está sem alvo, está sem meta. Eliseu ele mostra e fala, agora solta o negócio aí. O que Eliseu indicou? Indicou o lugar, a meta, o alvo, o propósito que Joás deveria ir. E deveria ir o quê? Só tirar a flecha? Não, era um sinal, era uma simbologia de que ele deveria lutar. Você tem um alvo, você tem a flecha, mas isso não vai vir de graça, você vai precisar lutar. Só que ao mesmo momento em que ele fala isso, ele começa a revelar isso para Eliseu, para o rei, ele está ali naquele gesto, abençoando também o rei, abençoando as mãos, os atos cometidos por aquelas mãos, com um ato simbólico. Olha que interessante, Eliseu estava morrendo e ele fala isso, ele tem essa atitude. E aí eu começo a analisar um pouco sobre a flecha que nós carregamos e sobre as flechas que muitas vezes nós atiramos ao acaso. Porque quando um arqueiro, ele solta uma flecha sem propósito, sem meta, sem alvo, muitas vezes essa flecha pode atingir um alvo que não era desejado por ele. Da mesma forma que nós, quando nós jogamos uma flecha simplesmente à deriva, pode acertar alvos que nós não queríamos ter acertado. E aí eu chamo a sua atenção muitas vezes para as palavras que nós falamos sem pensar.
Porque nossas palavras também são como flecha na vida das pessoas. E quando você não pensa, não tem uma meta, não tem um propósito, muitas vezes você pode ferir um coração que já está angustiado, que já está ferido. E aí nós temos que termos esse cuidado no falar. Você precisa ter um cuidado no abrir a sua boca, porque boca de cristão, boca de crente, de sacerdote é profeta. Hoje nós louvamos essa canção da bênção. Nós ministramos bênção sobre a família uns dos outros. Irmãos, isso é um gesto profético, é um ato profético. Que Deus abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarda, que o Senhor faça te prosperar. Ou seja, palavras de bênção foram liberadas pelas bocas uns dos outros. E aí nós cantamos amém, amém, amém. Sabe qual é o significado de amém? Assim seja. Assim seja. Quando alguém canta essa canção e aí você entra no refrão, amém, assim seja. Por isso que nós temos que termos cuidado com o que nós falamos, com as flechas que nós atiramos sem propósito, com as flechas que, né, às vezes você atira muita flecha, né, Wagner? Está tirando flecha por tudo quanto é lado, você acaba deixando várias pontas soltas por aí, sem conclusão, sem finalidade e sem propósito. É por isso que quando Jesus, ele está aconselhando o povo ali em Lucas 14, 28, ele fala que todo aquele que pretende construir uma torre, primeiro deve o quê? Ele usa esse exemplo, mas ele está se referindo a tudo aquilo que o homem vai fazer, toda uma construção que vai exercer. Primeiro, analise os custos, analise quanto vai gastar, para que você não comece uma empreitada que você não vai concluir. Dá um tiro certeiro, tenha estratégia, pense, busque em Deus um direcionamento. Existe até um dito popular aí que nós conhecemos, talvez você conheça, talvez você não se lembre, de 3 coisas na vida que nunca voltam atrás. E qual é uma delas? A flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Talvez você esteja lançando flechas ao acaso, perdido uma oportunidade, perdido a chance de Deus poder te abençoar com determinada coisa, e você queimou ali uma flechada à toa. Não volta mais, irmãos. Por isso que você precisa parar e pensar, colocar a sua vida no seu lugar, no lugar, ou colocar Deus no centro da sua vida, para que Ele possa te direcionar. É interessante que quando nós olhamos para essa questão da flecha, o ato simbólico da flecha é o quê? É alvo, é uma ruptura, é um conhecimento. A flecha é um símbolo de conquista, é um símbolo de conhecimento, é uma arma de defesa, é uma arma que perfura de longe. Ou seja, primeira necessidade de você mirar no alvo, porque às vezes tem pessoas que estão indo direto no alvo sem primeiro abrir caminho. Não atira, depois que atira a flecha, pronto, perfurou, fez a ruptura, chegou perto, eu demarquei, agora eu chego perto e concretizo aquilo que Deus tem na minha vida. Ou seja, se você está com uma flecha na mão, você precisa ter um alvo. E eu tenho certeza que você nessa noite vai sair com esse entendimento, que há uma flecha nas suas mãos, há um propósito para você, mas você precisa ter uma meta. O que Deus estava fazendo ali, estava transmitindo o poder ao rei, através de um ato simbólico, através de um gesto simbólico, que era o quê? A flecha, dizendo que a vitória não seria fácil, mas ela viria como resultado de um esforço constante. E nós veremos isso nos versículos a seguir. Porque quando Eliseu ele faz isso, mostra o alvo, atira a flecha, Deus fala, olha, Eliseu fala, ainda não acabou. Ótimo, você tem a flecha, você mirou o alvo, você soltou a flecha. Agora existe um ato, um simbólico que você precisa fazer para que se concretize o que Deus está falando para você. Pega a flecha e fere a terra. O rei pega a flecha. Imagine o rei naquele momento, foi lá para se lamentar a morte de Eliseu. De repente Eliseu fala, o quê? Você vai chorar? Não, pega o arco, pega a flecha, vou deixar uma última palavra para você. E nesse momento ele pega a flecha e fala, fere o chão agora. Ele mesmo sem entender, pega a flecha com aquele entusiasmo, né? Vai lá, três cavocadinhas no chão, golpeou o chão ali 3 vezes.
O rei, o Joás, ele parou cedo demais. Que tipo de ferir a terra era aquele? Vai saber como é que estava a terra. Eu nem cócega na terra. Ele parou cedo demais. Foi dito para ele ferir o chão. Então não foi falado para ele a quantidade de vezes. Ele é que decidiria quantas vezes ele atiraria no chão. Ele faria isso. Isso determinaria o resultado final. O propósito que Deus nos dá e pede para a atitude que nós tenhamos vai determinar muitas vezes a concretização daquilo que Ele prometeu para mim, daquilo que Ele prometeu para você. Ao longo dessa mensagem você vai entender isso que Deus está querendo falar com você nessa noite. Ele golpeou o chão ali 3 vezes e ele não percebeu o propósito simbólico que o profeta estava exortando a fazer. Ele não entendeu. E aí nós vemos que Eliseu, ele levou em consideração a falta de entusiasmo do rei. Esse cara não está entusiasmado. Eu liberei uma palavra de vitória, de bênção para ele, pedi para ele um ato profético, simbólico, e ele, com essa falta de entusiasmo, fez isso. Esse rei não está prestando atenção no que eu estou falando para ele, porque os sírios, eles perturbavam Israel, tanto que eles conquistaram Israel 3 reis depois, porque ele só ganhou 3 vezes aqui. E aí quando nós olhamos para essa palavra, quando Eliseu ele olha essa atitude, Eliseu liberou o que ali para o rei? Uma profecia. Eliseu ele foi profeta ali naquele momento. Só que a atitude que o rei teve, a falta de entusiasmo, né, com aquela atitude do rei, a palavra foi modificada minutos após ter sido dada, porque a bênção estava decretada constante, né, de uma forma definitiva para Israel em relação aos sírios. Só com aquela atitude, minutos depois após a profecia, o profeta modificou a palavra, mudou o cenário. Por causa do quê? Da resposta do rei, da atitude do rei, a falta de entusiasmo dele de receber uma palavra que vem direcionada por Deus. E aí agora eu entro naquilo que eu quero falar para você nessa noite. Deus ele fala com o homem através da profecia, fala através da Bíblia, fala através da revelação, mas Deus também ainda tem profeta nesses tempos. Você crê nisso? Você crê que nessa noite tem profeta sentado do seu lado aí? Aleluias! Mas há uma diferença nas profecias que são liberadas. Isaías 49 aqui foi fantástico, né? Depois você medite nesse Isaías 49 que foi lido aqui no início. Porque existem profecias da parte de Deus, Wagner, que são decretos. E existem profecias que são promessas. Deus se relaciona com o homem através dos profetas, através da profecia. E aí que eu quero trazer um entendimento para você, para que você comece a analisar as profecias que você tem recebido da parte de Deus. Se são decretos de Deus, ou se são promessas. Porque a profecia que vem em forma de decreto, irmãos, não adianta, vai acontecer. Se Deus decretou algo na sua vida por intermédio de uma profecia, você pode chorar, pode rolar no chão, pode fazer o que for, vai acontecer. Judá foi levado a cativo pelos babilônios, e essa foi uma profecia decretada por Deus, dizendo: vocês vão ficar presos quantos anos? Me ajude a pregar aí, eu esqueci. Nabucodonosor, Babilônia, profecia de Daniel, profecia... Acredito. Nenhuma voz lá do fundão não sai? 70 anos? É. Foi uma profecia decretada para aquele povo: olha, 70 anos vocês vão ficar cativos na Babilônia. Ou seja, Deus decretou aquilo. E aí o povo na Babilônia estava fazendo o quê? De boa, de braço cruzado, orando a Deus, achando que o Egito ia lá combater contra a Babilônia, ia livrar o povo de Judá novamente para que eles retomassem a terra. E eles estavam de boa. Não, porque vamos dar tempo ao tempo, que já essa palhaçada vai acabar, nós vamos sermos livres. Nós vamos voltar para Jerusalém, vamos reconstruir o templo e a vida que segue. Aí Deus usa o profeta Jeremias 29 fala isso, dizendo: olha, gente, foi decretado, se vira. Ou seja, o que Deus estava falando por intermédio do profeta? Olha, procurem casas para vocês morarem, procurem terra para vocês plantarem, plantem, vivam a vida de vocês normalmente. Por quê? Porque está decretado 70 anos aí nesse lugar.
Não há o que vocês façam que possa mudar esse decreto. Ore pelos seus governantes, ore pelos empresários dali, porque a bênção para eles, a bênção de vocês depende da bênção deles. Então eles precisam ser abençoados, ou seja, foi decretado isso. Eles vão ter que ficar aí 70 anos. Ou seja, foi uma profecia que foi decretada. E aí eu entendo que às vezes nós estamos passando por alguma dificuldade também, porque Deus permite, ou às vezes até Deus envia uma situação complicada para que nós passamos, que é um decreto, que é um processo que eu e você temos que passar. E nós ficamos orando muitas vezes para que Deus nos liberte, achando que Ele vai nos vir em nosso favor, para nos livrar dessa situação que nós estamos vivendo, quando algo foi decretado para que eu viva um processo da parte de Deus. E aí eu não tenho entendimento de discernir o que Deus falou para mim, se é uma fase ou se é algo decretado que vai me forjar para receber aquilo que Ele prometeu, a promessa que Ele falou que vai se cumprir na minha vida. Então você precisa fazer uma análise sobre aquilo que Deus tem falado para você. Você precisa entender o que Deus tem falado dentro de você, no seu coração, e entender se é um decreto, uma fase. Porque quando você entende que algo está decretado, seja uma luta, uma dificuldade ou o que for, você entende que você precisa se relacionar com Deus para que Ele te oriente a melhor forma que você pode passar por esse processo. O povo estava onde? Na Babilônia. Clamaram a Deus, oraram a Deus, e Deus orientou: ó, o seguinte, plantem, viva a vida de vocês, olhe para os governantes, é isso aí. Aí eles tiveram que se adaptar à nova vida. E às vezes nós ficamos perdendo tempo: Senhor, me livra desse vale, me livra desse vale, Senhor, me livra desse vale. Não, você tem que fazer o seguinte: Senhor, esteja comigo nesse vale, esteja comigo nesse vale, porque quando algo está decretado não adianta, não vai rolar. Eu estou falando agora no quesito decreto de Deus, mas existe a profecia, que é a promessa. Sabe o que foi falado aqui nessa noite? Foi uma profecia que foi decretada, foi falado nesse culto. Se você prestou atenção, você lembra muito bem. Sabe a profecia que é decretada? Quando houve aquela profecia que ia nascer, vai nascer um Salvador, vai nascer um Redentor, vai nascer Jesus. Ou seja, estava decretado, Jesus nasceu. Jesus viveu, plantou, plantou o reino, a ideia do reino, anunciou. Jesus morreu, estava decretado que Ele ia morrer. A oração dele foi: Senhor, Pai, passa de mim esse cálice, porque ele sabia que ia rolar. Mas o que aconteceu? Era decreto. Todavia seja feita a tua vontade. O cara morreu, mas ele ressuscitou, subiu aos céus, e há uma profecia decretada que é: Ele vai voltar. Aleluias. Não importa a vida que você leve, Ele vai voltar. Não importa se você estiver em pecado, o dia que Ele voltar, Ele vai voltar, porque está decretada a volta dEle. Se você estiver com os princípios no seu coração, se você tiver integridade e comunhão com Deus, você vai com Ele. Mas se você não estiver, irmãos, independente de você estar bem espiritualmente ou ruim, Ele vai voltar. É um decreto. Agora, quando nós falamos do quesito promessa de Deus, quando há uma promessa, aí está condicionada a um posicionamento. Quando Deus fala comigo por uma profecia, que Ele promete algo, está condicionado ao quê? A uma ação. Porque quando Deus promete e fala: ó, eu tenho algo para a sua vida, portanto, e aí vem o condicionamento: se coloca na minha posição, ou busque mais a minha face, ou adore, ou ignore fulano, ou ignore ciclano. Ah, eu tenho algo para te dar, mas se você fizer isso. Nós vemos isso no Antigo Testamento, quando Deus fala: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar em mim, e eu virei do céu. Então Ele libera uma promessa através de uma profecia, condicionada ao quê? Ao povo se voltar a Ele. Em outras situações, o que Deus fala? Olha, se você se arrepender, eu não vou destruir vocês. Deus estava liberando uma palavra profética e uma promessa: ó, eu vou destruir vocês, mas se você se voltar a mim, eu vou mudar de ideia e não vou destruir vocês. Então está condicionado o quê? A um posicionamento. No caso dessa flecha que nós acabamos de vermos aqui nesse texto, estava condicionada a um ato simbólico, que era o quê? Tanto que a palavra mudou na hora, 1 minuto depois que Eliseu tinha liberado essa palavra. E aí eu pergunto para você nessa noite, eu tenho certeza, há uma promessa na vida de vocês? Quantos têm promessa na vida aqui? Eu tenho.
Então por isso, pegue esse arco espiritual hoje que está nas suas mãos, essa flecha, e atire no alvo. Tome uma iniciativa nesta noite, a partir desta noite, e começa a dar vida a essa promessa através de uma atitude que você precisa ter para a concretização dessa promessa na sua vida. Aleluia! Deus falou a Eliseu: eu vou te usar na palavra, eu vou te usar para pregar o evangelho. Ah, tá bom, Deus vai me usar, e eu fico de boa. Não, irmãos, Deus não vai me usar se eu não tomar um posicionamento, se eu não buscar conhecer as escrituras, se eu não buscar ler a palavra. Deus não vai usar. Por quê? Porque se é uma promessa, está condicionada a uma ação, um símbolo de fé. O problema é que hoje nós temos pessoas que têm levado, ou têm ouvido as promessas de Deus e têm levado como um decreto na vida. Ah, Deus falou que vai fazer, você acha que está decretado, e é uma promessa. E aí, por achar que está decretado, você faz o quê? Cruza os braços e fica esperando acontecer. Vai acontecer? Agora você tem a resposta. Se você tem uma promessa de Deus e você cruza os braços, essa promessa vai se realizar? Não. Sabe por quê? Porque Deus espera de nós um relacionamento, uma comunhão, uma conversa, um diálogo, a partir de uma promessa que Ele faz. Nós tivemos ontem uma experiência aqui sobrenatural nessa igreja, com os irmãos que estávamos orando aqui. Nós ficamos aqui 2 horas quase, assim, num momento de intercessão um pelos outros. Nós oramos aqui quase 4 horas, eu acho, nem lembro o tempo que foi, mas foi um tempo. E à medida que nós fomos falando com Deus, Deus começou a levantar os profetas. E à medida que nós orava mais a Deus, Deus começava a expandir mais a revelação. À medida que eu recebia uma palavra e me posicionava em busca sobre aquilo que eu tinha recebido, ou seja, havia um diálogo entre a minha oração e Deus. Deus, Ele ia moldando, ia ajustando, ia juntando quebra-cabeça e ia nos dando uma direção. Irmão, foi incrível, por quê? Porque não é algo teórico, é algo que nós vivemos na noite de ontem. A forma que Deus trabalhou foi através da interação de uma profecia. E é isso que Deus quer com a sua vida, que você interaja com aquilo que Ele tem falado no seu coração, que você se posicione de acordo com aquilo que você tem ouvido, de acordo com aquilo que Ele tem comunicado. Irmãos, entenda uma coisa: Deus, Ele não desfaz decreto. O que está decretado, mas Ele muda uma promessa de acordo com uma conversa. O que foi decretado para você, mas o que é uma promessa, seja boa ou seja de passar pelo vale, é alterado de acordo com a maneira que você se posiciona, com a maneira em que você ora a Ele. Quer um exemplo bíblico? Quando Deus fala para Moisés que ia destruir todo o povo: Moisés, deixe-me em paz aqui para que minha ira se acenda. Deus não estava irado ainda no momento dessa conversa com Moisés. Isso está em Êxodo 32:10. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles. Eu vou matar eles, eu vou destruir eles, e eu farei de você uma nova nação. Era um decreto? Eu farei. Era uma promessa, eu farei. Moisés recebeu aquela promessa e falou: peraí, Senhor, vamos conversar. E aí tem todo aquele diálogo, né? Senhor, se você fizer isso, o que os outros povos vão pensar? Que você tirou o povo do Egito para matar aqui no deserto e tal. E aí foi dialogando, e Deus foi ouvindo Moisés, e foi interagindo com Moisés. De repente Deus fala para Moisés: você tem razão. Deus mudou a sentença de acordo com um diálogo. E aí é interessante, porque às vezes Deus decreta uma promessa através de um comportamento. Deus, Ele não desfaz decretos, mas Ele muda a promessa de acordo com o comportamento. E Deus decreta uma promessa através de um quê? Comportamento. Eu não sei se você está conseguindo acompanhar o raciocínio, mas eu vou tentar exemplificar para você. Deus chama Abraão, Gênesis 12, fala bem assim: olha, Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Era um decreto ou era uma promessa? Era o quê? Promessa. Eu farei de ti pai de multidões, eu farei de você uma grande nação. Portanto, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou mostrar a você. Abraão pega e fala: Sara, partiu. Juntou tudo e foi, e caminhando, não sabia para onde ia, mas ele estava indo.
Ou seja, um posicionamento, uma ação a partir do momento em que ele recebeu uma promessa. E às vezes tanto era a vontade dele de viver essa promessa, que você sabe que ele até se precipitou em alguns momentos. Tanto que ele queria viver a promessa, tanto que ele se posicionou. Aí quando você olha Gênesis 17, Deus já não faz a promessa. Deus ele muda e fala assim: Abraão, tu serás pai de uma grande nação. Era uma promessa ou era um decreto? Você entendeu? A partir de um posicionamento de uma promessa que você recebe, Deus pode transformar essa promessa na sua vida em um decreto. Aleluias. Portanto, não encare no momento agora uma promessa como um decreto. Não encare, você precisa se posicionar com isso. Não encare, por quê? Porque às vezes nós encaramos como um decreto. Aí qual é o objetivo da promessa vindo por intermédio de uma profecia? Qual é o propósito da profecia? Seja ela boa ou ruim, é confrontar o homem ao arrependimento, é transformar a mente do homem, né? Mudar o coração do homem, trazer o homem. Quando Deus faz uma promessa para você, é Deus querendo se relacionar com você, para ver o seu comportamento, à medida que você se comporta com aquilo que Ele falou. Irmãos, abra a tua Bíblia comigo aí, rapidinho aí, Mateus no capítulo 15, você vai ver, Deus mudando uma sentença, Jesus mudando uma sentença, por causa do que? De um diálogo. Mateus no capítulo 15, a partir do versículo 21, vamos lermos a partir do versículo 22, olha que interessante, para nós não perdermos muito tempo. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu a palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, e ela adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Aí o que Jesus faz? Ele olha e responde: não é bom pegar do pão dos meus filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Cara, não tinha espaço para a mulher, e ele insistiu no diálogo. Então ela disse: sim, Senhor, é verdade, tu está com a razão, mas sabe de uma coisa, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Opa! Jesus já tinha dado uma palavra a ela: eu não vou atender você, porque não é lícito. Ela pegou, usou aquilo que Jesus falou: mas peraí, o que Jesus olha para ela? Jesus falou: oxe, mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu deseja. Aleluia. Você está vendo que às vezes uma interação, um diálogo com Deus, com Jesus, pode mudar a direção de algo que Ele já falou para você, quando há uma promessa instituída na sua vida. Às vezes a gente está limitado àquilo que é ruim. Nós somos limitados, nós nos acostumamos com aquilo que é ruim. Infelizmente, como os cristãos são pior ainda. Por que eu digo isso? Porque nós poderíamos ter um emprego melhor, nós poderíamos ter um casamento melhor. Não estou falando para você terminar o seu casamento e começar outro, não. Bem, estou falando para você buscar melhoria dentro do seu casamento. Você pode ter um casamento melhor, você pode ter uma vida financeira melhor. A partir do que? Eu preciso me posicionar, eu tenho uma promessa, então eu não posso ficar parado, eu estou com a flecha aqui, ó. Então eu vou cavocar, eu vou insistir, eu vou fazer aquilo que Ele está pedindo. É isso que Deus está colocando diante de você nessa noite, para que você tenha um posicionamento. Porque às vezes você questiona Deus. Olha, irmãos, às vezes você está questionando a Deus por um momento que você está vivendo, pelo resultado de uma ação baseada numa profecia que foi uma promessa. Talvez você encarou uma promessa como um decreto, e aí você não tomou uma iniciativa, e aí isso tomou um curso que você está parando e pensando hoje: poxa vida, questionando Deus: Senhor, eu estou aqui agora, e agora, Senhor? É um momento em que você está se questionando. Sabe o que Deus queria? Deus queria conversar com você no momento em que você recebeu a promessa, e você não conversou. O momento em que Deus falou para você que ia fazer, era o momento de você questionar Deus.
de você dialogar com Deus sobre aquilo que Ele falou, e você não fez, você cruzou os braços e deixou a vida te levar, e te trouxe a esse momento, e aí agora não adianta mais você questionar Deus por um posicionamento que você não teve. Igreja, o que você precisa fazer agora? Buscar a Deus e falar: Senhor, me dá um novo norte, porque tem que os burros na água aqui, Senhor. Reconheça e busque esse direcionamento de Deus. Por isso que você precisa encarar a profecia como um diálogo com Deus. Quando você estiver recebendo uma palavra profética, uma promessa, você coloca no seu coração, interage, fala com o Espírito Santo, pede para que Ele ministre no seu coração. Julga a profecia, não julga o profeta, a Bíblia diz isso. E vai moldando, vai conversando com Deus à medida que Deus vai ministrando na sua vida. De repente Deus pode falar: olha, você não vai morrer não, você vai ter mais 15 anos. Tudo através do quê? Através de uma interação. Eu não tenho dúvida que há a palavra de Deus sobre a tua vida. Eu não tenho dúvida que você já recebeu uma palavra, uma promessa de Deus, porque todos aqueles que se convertem a Cristo carregam essa palavra consigo. Talvez você tenha recebido, mas a forma que você agiu, você não tenha conseguido tentar mais que 3 vezes fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Deus não determinou a quantidade de tempo que você deveria insistir naquilo, e aí você insistiu 3 vezes só e acabou o entusiasmo. Talvez Deus te fez promessa para te levar em lugares, Deus te faz promessa para te dar, em lugares altos na questão da sua vida espiritual, material, financeira, ou seja, qual for a área da sua vida. Você tentou 3 vezes só, não dá mais. Acabou o entusiasmo. Entusiasmo é só na hora que recebe a palavra e já era. Irmãos, Deus quer que você vá longe. Deus quer te levar em lugares altos. Não há limites para o poder de Deus na sua vida. Não há. Aleluias. A limitação estava ali no número de vezes que o rei feriu a terra. 3 cavocadinhas. Levantou, tá bom. Cumpri aquilo que ele falou para eu fazer, já fiz. Quantas vezes você está determinado a cavocar de novo, depois dessa palavra? Quantas vezes você está determinado a tentar de novo aquele trabalho, aquele curso, aquela relação, aquilo que você está precisando conquistar, aquilo que Deus falou que ia fazer? Quantas vezes você está disposto a tentar de novo, a subir nesse altar, louvar, a cantar, a pregar, a anunciar? Quantas vezes você está disposto novamente a se posicionar? Porque é isso que Ele está falando para você. Eu vou fazer, mas de acordo com o posicionamento que você tiver. Você precisa se posicionar, ter uma atitude. Quanta energia, qual a preparação que você está tendo, a vontade que você está aplicando nessa flecha de estar ali cavocando. Talvez ouvindo essa palavra você pode estar pensando: poxa, eu poderia ter chegado mais longe. Eu poderia ter chegado mais longe, mas não chegou, sabe por quê? Faltou intensidade, insistência, intensidade na oração, intensidade no viver um relacionamento com Deus, intensidade no chegar e dar graças a Ele, mesmo que a circunstância esteja difícil, mesmo que Ele tenha decretado uma situação difícil, um processo pelo qual você precisa passar. Faltou intensidade de busca. Irmãos, nós falamos aqui que o poder está na palavra, e a palavra tem o poder, mas eu quero ampliar, expandir um pouco esse entendimento sobre o poder da palavra, porque o poder da palavra não está quando você recebe a palavra, o poder da palavra está quando você pratica a palavra. A palavra é poderosa, mas se estiver retida dentro do seu coração, irmãos, por isso que eu falo, e sempre tenho falado, e eu creio nisso, não extrapolo nisso, mas eu creio em atos proféticos que são direcionados por Deus, são orientados por Deus. Quando vem de Deus, irmãos, esses são os momentos em que você deve ousar. Quando Deus colocar, seja no meu coração ou no coração de alguém, em algum ambiente que você estiver participando, sobre um ato profético, que você tenha o discernimento que aquilo vem de Deus, ouse e tente mais. Quando nós falamos aqui sobre a questão de ungir as mãos no momento da oferta, venha receber a unção nas mãos, porque às vezes o que Deus precisa, o que você precisa fazer para Deus cumprir o que Ele prometeu na sua vida, é só chegar aqui na frente, receber um olhinho na mão e amém. Mas nem isso vocês fazem. Muitas pessoas não veem, não creem, não querem acreditar, quando às vezes a promessa de Deus é simples. Pule 7 vezes no rio e você vai ser liberto. Está aqui, lave os teus olhos em tal fonte, vai ser curado.
Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O poder de Deus, ele é limitado. Deus tem uma profecia sobre a sua vida. Ele é o Senhor do seu destino. Mas como você vai chegar no seu destino depende do seu comportamento em relação às promessas que Ele faz. Se você tem uma vida com Ele, você vai chegar até Ele. Mas você pode facilitar e viver melhor esse trajeto, esse percurso. Através do quê? De uma interação à promessa, aquilo que Ele tem falado e a maneira que Ele tem relacionado. Então peço para vocês a partir de hoje, atirem flechas, mesmo sem vocês entenderem nada. Venha receber a unção, mesmo que vocês não entendam nada daquilo que Deus quer fazer. Porque talvez o plano físico não faça muito significado, irmãos, mas no mundo espiritual há um rompimento sobrenatural sobre a tua vida. Às vezes você não precisa ver para crer, você precisa apenas crer para que você possa ver. Sei lá se eu falei certo agora, mas é isso aí. Deus tem promessa para você, amém? Vamos se posicionar a partir de hoje? Vamos atirar uma flecha a partir de amanhã? Tem 5 dias na semana. A partir de amanhã você vai mandar uma mensagem para cada pessoa que não veio no culto hoje. Amém? Olha, os olhos do Senhor estão sobre você. Você disse amém. Quando você diz amém, o que você está dizendo? Assim seja. Feche os seus olhos nessa noite. Mude o seu conceito sobre a profecia que você tem recebido. As promessas dele não falham. As promessas dele não falham. Espírito Santo de Deus, nós damos liberdade para tu ministrar nessa noite sobre as vidas, os corações dos teus filhos. Há promessas, ó Pai, sobre a vida, Senhor, da tua igreja. Aleluias. Que suas cabeças fiquem em espírito neste momento. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em ti. Olha o que ele está dizendo para você nessa noite. E os teus olhos, Os ouvidos do Senhor estão sensíveis para ouvir aquilo que você tem para falar para Ele. Sabe aquela promessa que você recebeu? É o momento de falar com Ele agora e dialogar com Ele. mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Ele não muda, Ele é fiel. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Se coloca de pé nessa noite em nome de Jesus.